Então vamos lá, pessoal. Ok, tá todo mundo visualizando, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Me confirmem por áudio, por favor. Sim, professor. Beleza, obrigado. Então, pessoal, sejam novamente todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, na nossa maravilhosa disciplina que é qual? Física, né? Física básica, aquela física que é uma mãe, que chega assim para abraçar vocês, assim, seja bem-vindo ao curso de Física e joga você aqui dentro do conhecimento científico. Claro, não é tão aprofundado quanto as matérias que eu quero pegar lá na frente, mas também não é tão raso, na ponto que você fica à mercê assim, mas do que ele está falando? Não. A gente aqui está no limiar entre pessoas que deixaram de ver esse conteúdo de física há muito tempo, com pessoas que viram física ano passado. Então a gente tem que aprender a mesclar isso um pouco. E hoje, a nossa aula de hoje é o chamado movimento de queda livre, ou MQL. Esse movimento é provavelmente um dos mais importantes no ensino médio, porque tudo que a gente viu até agora sobre movimento, referencial, velocidade, aceleração, variação de espaço, tudo isso, movimento uniforme, uniformemente variado, tudo isso são conceitos básicos para que a gente consiga descrever o movimento da queda dos corpos, que é chamado, que é, na verdade, descrito por um modelo teórico que a gente chama de movimento de queda livre. Beleza? Então, o que a gente vai estudar hoje? Isso aqui, ó, MQL, que vocês darão aula lá no ensino médio, é chamado movimento de queda livre. E o que é isso? Isso aqui é uma previsão, é um modelo teórico. Vou colocar isso aqui escrito, né? É um modelo teórico que descreve a queda dos corpos. Queda dos corpos. Beleza? E é isso que a gente vai ver hoje. Tanto desde sua descrição, sua provável origem, a sua descrição matemática, sua modelagem, que a gente chama, com equações, e alguns exemplos, beleza? Então, hoje aí, espero que vocês estejam aí todo mundo muito alimentado, para que a gente consiga aí estender um pouco nossa aula de hoje. Beleza? Então, é isto. Está apresentado o tema a vocês e vamos para cima. Beleza? Bom, a nossa aula não é uma aula de física teórica, certo? Mas também não é aula de uma história da física, que também vocês terão. É meio que uma junção. Então, você precisa... a minha função aqui é lembrar você dos conteúdos de física, mas preparando você para dar aula lá no ensino médio, ou lá no ensino superior, certo? E o que é necessário quando você vai dar aula disso aqui? É necessário aquilo que fundamenta esse modelo teórico, que no caso são as pessoas que foram seus precursores, de como isso se desenrolou e como isso é aplicado, certo? Então, a primeira pergunta que eu quero trazer agora é por que os corpos caem? Essa pergunta não é nova, né? Desde quando o ser humano consegue observar o mundo e tentar dar uma explicação para aquilo que ele vê, ele traz consigo isso conhecimento. Então, ele tenta sistematizar esse conhecimento de uma maneira que ele consiga trazer paz para ele mesmo. Essa forma de trazer paz através do conhecimento, o que a gente vai entender isso lá na Grécia, quando vocês estudaram lá filosofia, uma coisa chamada mitologia grega. A mitologia grega era uma forma de fazer com que o homem entendesse o mundo ao seu redor. Depois da mitologia grega, veio os físicos, né, os matemáticos, naturalistas, que estudavam a física. Física é natureza. E um dessas pessoas que estudavam a física, que estudavam a natureza como um todo, era esse cara aqui, que era o Aristóteles. Aristóteles vem de uma sequência de filósofos que provavelmente iniciou-se lá com Sócrates, e depois Platão, e em seguida Aristóteles, e esse Aristóteles aqui provavelmente foi o tutor daquele conquistador, né, o Alexandre o Grande, que fez com que a Grécia atingisse o seu apogeu. Aristóteles foi um físico, filósofo e matemático, certo? Tudo que ele escreveu, pessoal, está em alguns livros, que dá o nome de livro 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7.
Esse cara aqui escreveu sobre quase tudo, certo? Que existia na época. E uma delas é porque os corpos caem. Isso ele escreve lá no livro 3 e livro 4. No livro que é chamado de Física, certo? Então, no livro chamado de Física, que foi escrito aí, por baixo, mais de 3.000 anos, certo? Livro chamado Física. Esse livro aqui, galera, se você hoje, 2021, pegar o livro para ler, você não entende o que o cara está falando. De tão difícil que era o que ele estava falando. Lá ele fala sobre tempo, lá ele fala sobre movimento, lá ele fala sobre diversos fenômenos físicos, sobre o tamanho do universo. O cara era brabo, entendeu? Esse cara aqui era muito brabo. Ele escreveu de tudo. Claro, ele errou muita coisa, mas, poxa, 3.000 anos atrás, o cara criar uma teoria do zero, no meio do mato, para explicar o mundo, como a gente entende até hoje algumas coisas, esse cara aqui era um gênio. O Aristóteles, ele acreditava numa coisa chamada mecanicismo. Né? Então, o universo para ele funcionava como um grande relógio. Então, é necessário que você entenda isso. Então, o universo funcionava como um grande relógio, onde cada peça tinha a sua função específica e tinha seu lugar no universo. Todas as coisas tinham seu lugar no universo. Então, a teoria dos corpos, que é a nossa aula de hoje, por isso que eu estou falando isso, ele acreditava que os corpos tinham o seu lugar no espaço, tinham o seu lugar no universo. E para isso, ele utilizava a seguinte ideia, ó. A Terra, pedra, solo, etc., ele é um dos elementos. E ele é o elemento que o lugar dele é o lugar mais inferior que existe. É o lugar que fica na parte de baixo. Acima da Terra, ou superior à Terra, superior mesmo, no sentido de ser, tipo, homens, deuses, etc., astros celestiais, a Terra era o mais inferior. Um pouco melhor que a Terra, ou superior que a Terra, era a água. E um pouco superior à água era o ar que respiramos, era o ar. E com base nisso aqui, ele conseguia explicar a queda dos corpos. Como assim, professor? Veja bem, o que acontece quando você pega uma pedra e tira ela do chão e levanta ela? Você solta e os corpos caem. Por que que cai, professor? Ora, porque o lugar natural dela não é aqui no ar. O lugar natural dela é embaixo. Por isso que a pedra cai. Por isso que as coisas caem. Porque o lugar natural dessas coisas é o chão. Não é superior, não é o ar, é o chão. Entenderam a ideia do cara? Professor, mas isso não se aplica hoje? Vamos fazer o seguinte, pega a sua caneta. Solte sua caneta cai, não é não? Por que ela cai? Porque ela é feita de quê? De plástico. E esse plástico é feito de quê? De fóssil. Né? Plástico é feito de petróleo, de fóssil. E de onde vem esse fóssil? Vem da Terra. Ou seja, a sua caneta, quando você solta, ela quer voltar para a Terra. Cara, que viagem louca é essa? Tá, quando você pega a água e joga a água, o que que acontece? A água ela tem um nível superior, por isso que ela não pode ficar no ar. Por isso que acontece o quê? A chuva, olha só, a chuva chove porque o lugar da água não é no céu, é embaixo. Por isso que chove. Se você pega um ar, uma bolha de ar e solta dentro da água, ela não fica embaixo na água. Ela sobe, porque o lugar natural do oxigênio é em cima. Vocês estão entendendo que o maluco conseguiu explicar isso aí por muito tempo? Ele falou isso antes, 3.000 anos, antes, assim, 3.000 anos atrás. Ninguém conseguia barrar isso aqui. Ninguém conseguia dizer, cara, tá errado. Certo? Tinha falhas, mas ninguém conseguia ter uma teoria melhor do que essa. Isso consegue explicar muita coisa. Quando você está dentro da água e solta um ar, ou solta o ar, uma bolha de ar dentro da água, o ar sobe. Por quê? Porque o lugar natural dela é em cima. Certo? Então, com essa teoria bem simples, Aristóteles conseguia explicar lá no livro Física, isso que eu estou falando para vocês, a queda dos corpos. Isso é suficiente? Não. Isso não existe. Foi demonstrado que não existe esse lugar de lugar natural das coisas. Era uma questão de densidade aqui, basicamente, que ele estava tentando explicar. Mas por que que os corpos caem? Isso perdurou até ali no século
16, 17, certo? Com outro cara, que é chamado Galileu Galilei. Galileu Galilei. Galileu Galilei era um físico e inventor, mas eu vou colocar aqui mais inventor, certo? Inventor e astrônomo. Astrônomo. Claro que ele era físico, né? Mas aqui inventor e astrônomo. Ele inventou a luneta, conseguiu desenvolver várias teorias acerca da óptica, acerca de astros. Ele foi um dos que conseguiu demonstrar lá que o Sol, a Terra gira ao redor do Sol e não o contrário, etc. Ele conseguiu ver as luas de Júpiter. Isso, gente, há uns 500 anos atrás, sabe? O maluco já sabia que a Terra era esférica, entendeu? Enquanto hoje tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, é nesse nível que a gente acabou decaindo. Então, esse cara aqui, lá no século XVI e XVII, o empirista, claro, acreditava que o conhecimento era produzido através da experiência. Assim, ele produziu a maior fonte de conhecimento dele, a experiência. Experiência. Enquanto Aristóteles escreveu um livro chamado Física, acreditando na ideia do universo como sendo um relógio, algo coeso, onde cada coisa tem o seu lugar no universo, Galileu Galilei tentou fundamentar a queda dos corpos a partir da experiência. Ele fazia a análise dos corpos caindo e, a partir de então, ele postulava a ideia da queda dos corpos. Entendeu? Diferentemente de ele achar o que acontecia previamente, ele observava a experiência e, a partir disso, ele criava sua teoria. Isso recebeu o nome de uma escola chamada fenomenologia. Isso aqui acontece muito em física. A gente observa o fenômeno, depois que a gente observa, a gente pega e cria uma teoria para explicar esse fenômeno, certo? A gente escreve a partir do fenômeno, certo? Galileu Galilei, então, ele conseguiu descrever, preste atenção que eu vou explicar aqui, ó. Ele conseguiu descrever a queda dos corpos. A queda dos corpos sem resistência. Certo? Ele conseguiu descrever a queda dos corpos sem resistência. Ele criou um modelo teórico, que é o modelo teórico que a gente adota, que é o chamado movimento de queda livre. Ele imaginou o que acontece com os corpos se eu só soltar eles. Bom, eles caem, beleza. Eles caem. Por que eles caem? Bom, existe alguma atração com a Terra. Não sei qual. Existe uma atração. Eu não sei. Ele disse assim, cara, eu não sei. Eu não vou me atentar a isso. Eu vou me atentar a descrever o que acontece com esses corpos. E aí ele observou, dentre as diversas coisas que a gente vai ver hoje, ele observou que os corpos, quando eles caem, eles aumentam a velocidade. Ele observou que os corpos, eles se deslocam em tamanhos primos à medida que passa cada segundo. Vocês vão ver isso também comigo agora. Ele descobriu que, eliminando a resistência do ar, uma pedra e uma pena cairiam ao mesmo tempo. Então ele presumiu, a partir de vários experimentos, ele conseguiu descrever que a queda dos corpos independe dos corpos, e sim depende da Terra. Essa é provavelmente uma das maiores contribuições dele. Mas eu vou deixar aqui em aberto só isso aqui, que a gente vai ver isso depois. Beleza? Aqui é só um quadro resumo. Primeiro vem Aristóteles, depois Galileu. Agora tem outro cara, que é o chamado Newton. Gente, tem um microfone aberto aí, vejam quem é. É o nosso querido Sir Isaac Newton. Sir é um título que é recebido como Cavaleiro da Rainha, certo? É um título honorável lá da Inglaterra. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton, provavelmente um dos maiores gênios que essa Terra já viu, né? Um dos maiores gênios que essa humanidade talvez verá. Ele escreveu um livro chamado Principia, certo? Então, ele aqui já escreveu um livro chamado Principia. Principia. Principia Naturalis de Filosofia Naturalis, né? Que era chamado os Princípios Matemáticos da Física. Esse livro mudou tudo que a galera sabia sobre física.
Porque até então, existiam vários físicos. Na teoria existia Galileu Galilei, né, que era que veio antes dele, alguns anos antes. Tinha um cara chamado Tycho Brahe, tinha um cara chamado Jonas Kepler. Tinha várias pessoas ali pesquisando, certo? Mas cada um ali no seu lugar. Newton foi assim, cara, eu vou juntar tudo isso aqui, ó. Vou juntar esse conhecimento inteiro em um livro. E esse livro é como se fosse uma bíblia para os físicos da época. Newton foi considerado um deus por muitos anos. Porque ele conseguia descrever, o cara conseguiu descrever o universo inteiro. Conseguiu prever órbitas de satélites, meteoros, fundamentou toda a astronomia moderna que a gente conhece até hoje, foi baseado nos cálculos de Newton, certo? A engenharia, todas as engenharias que existem, mecânica, civil, se baseiam nos princípios de Newton. Toda a aeronáutica se baseia nos princípios de Newton. Então, ele foi fundamental para alicerçar o mundo como a gente conhece hoje, certo? Através desse livro chamado Princípio. E dentro nesse livro, ele descreve muita coisa. Ele descreve o movimento desde um objeto unidimensional, em uma única dimensão, até o movimento de galáxias, entendeu? E, claro, expandindo foi para galáxias, mas ele conseguiu descrever ali o movimento de corpos celestes. E isso era muito grande, certo? Mesmo para o seu Isaac Newton. E uma das coisas que se deriva do seu trabalho é descrever a origem disso aqui que Galileu fazia. Porque lembra que eu falei para vocês que Galileu Galilei, ele descreveu a queda dos corpos, mas ele não explicou por que caía. Ele só disse, ó, cai, beleza, cai. O que acontece quando cai? O que acontece quando cai? Isso foi Galileu que explicou. Isaac Newton conta a anedota, né, a história assim, imaginária, a lenda, que caiu uma maçã na cabeça dele, né, e essa maçã foi o que possibilitou o desenvolvimento desse livro. E com base nessa maçã que caiu, ele descreveu a chamada Lei da Gravitação Universal. Chamada Lei da Gravitação Universal. E a chamada Lei da Gravitação Universal, que diz que a força ela é proporcional às massas, massa 1 e massa 2, dividido pelo quadrado da distância. A lei da gravitação universal disse que dois corpos possuíam, né, produziriam, no caso, uma força que seria proporcional às massas, ou seja, quanto maior as massas, Terra, Lua, Terra e Sol, as massas desses objetos produzem no espaço uma força que faz com que ela se atraia um em direção ao outro. Então, com base nisso, foi verificado que essa força aqui, ó, essa força atraía os corpos em direção ao chão. Essa força produzia essa descrição dos corpos aqui, ó. Porque Galileu Galilei descreveu a queda dos corpos em resistências, mas ele descreveu os corpos acelerados. Ele percebeu que os corpos aumentavam a sua velocidade à medida que iam caindo. E você também observa isso. Você solta uma pedra, ela vem aumentando a velocidade. Vem aumentando a velocidade. E por que aumenta essa velocidade, professor? Quem explicou isso foi Newton. Porque diz que sobre essa pedra, sobre esse objeto, vai surgir uma força, que é a chamada força gravitacional. Essa força é que puxa os objetos, fazendo com que eles aumentem sua velocidade. Certo? Então, foi assim que foi se desenhando esse processo de queda dos corpos. Que não é uma coisa fácil, né? Por mais que você seja intuitivo, mas não é fácil. E por último, veio esse cara, né? Nosso querido e odiado Albert Einstein. Albert Einstein, lá em 1905, há uns pouco mais de 100 anos atrás, 116 anos atrás, escreveu um artigo chamado Princípio da Eletrodinâmica, Dinâmica da Eletrodinâmica de Maxwell, que fundamentou uma coisa chamada relatividade especial, e depois ele passou ali vários anos escrevendo sobre a chamada relatividade geral, formulando, então, uma coisa que a gente chama hoje de teoria da
teoria da relatividade. Teoria da relatividade. Essa teoria mostra a origem dessa força. Então, mostra basicamente a origem da força gravitacional. Veja que uma coisa completa a outra. Galileu Galilei explicou que os corpos eram acelerados, ou seja, eles tinham uma aceleração. Beleza. Newton explica que essa aceleração vem de uma força, que é chamada força gravitacional, que vem da atração entre os corpos. Ok? E Einstein, lá em 1905, agora aqui, um pouco tempo, Einstein disse, olha, essa força que Newton falou que faz com que os trabalhos de Galileu sejam válidos, é uma força que não depende só das massas, como diria Newton aqui. Ó. Ela depende da chamada curvatura do espaço. O espaço onde nós vivemos, ele é como se fosse um tecido. E esse tecido ele é deformado pelos corpos, que quanto maior os corpos, maior essa deformação, que atrai eles com base nessa força. Aqui tem a chamada deformação do espaço. Que eu vou mostrar para vocês agora. Quero novamente que vocês entendam. A primeira teoria baseada em senso científico, sem ser com base lá na mitologia, foi Aristóteles. A queda dos corpos se baseia na hierarquia que existe entre os elementos. Terra embaixo, água em cima e ar superior a todos. Se você desloca um desses elementos, eles caem, certo? Eles caem. Galileu Galilei fez diversos experimentos, e com base nesses experimentos ele conseguiu descrever a queda dos corpos, mostrando que eles eram acelerados. Mas quem disse que ele era... Quem mostra de onde vem essa aceleração é Newton, a gravitação universal. E essa força que surge lá na gravitação universal é explicada por Albert Einstein na chamada teoria da relatividade. Isso é o que explica a chamada gravidade, que explica a queda dos corpos. Por que eu estou falando isso aqui? Gente, além de ser importante para a formação de vocês, vocês provavelmente vão ter algum aluno que vai falar sobre a Terra plana. E a coisa que eles mais atacam na Terra plana, não sei se vocês já viram, eles falam mal da gravidade. Falam muito mal da gravidade. O que é gravidade então? O que é gravidade então? O que é gravidade então? Então, quando chegar um aluno assim, vocês falam, meu filho, espera aí, no final do período, eu vou conseguir te explicar o que é gravidade. Porque é necessário muita coisa, muito aporte teórico. Mas aqui você já entende que não é uma coisa simples. E você tentar responder, não, se acalme que vai dar certo. Galileu Galilei escreve, Newton explica através da força, e Einstein através da teoria da relatividade. Mas, professor, o que é relatividade mesmo? O que é essa teoria? Essa teoria explica basicamente o que é a gravidade. Que diz o seguinte, ó. Os corpos, para Isaac Newton, os corpos tinham uma força a partir da distância entre eles aqui, ó. Só fazer aqui antes, ó. Se você tinha lá a Lua, a Terra, para Newton, e tinha uma determinada distância aqui, bastava você pegar a massa da Lua, vezes a massa da Terra, e dividir por essa distância ao quadrado. E iria dar um valor de força. Só que isso aqui se mostrou pouco à medida que a evolução da ciência foi se dando. E ele disse, tá, mas de onde vem essa força? O que produz essa força? Por que existe essa força? Aí quem explica isso é Einstein. E ele desenvolve, claro, a chamada teoria da relatividade. Teoria da relatividade. Que afirma que o espaço onde nós vivemos é como se fosse um tecido, ó. E a Terra existe e ela deforma o espaço ao redor dela. E a Lua também deforma o espaço ao redor dela. De maneira que vai surgir aqui, ó, uma força. Ó, aqui, ó, em cada ponto vai existir uma força, puxando para ela. Essa força é a chamada força gravitacional. Então, veja, que a teoria da relatividade pressupõe lá que, vou até escrever em preto, a curva do espaço
produz a atração dos corpos. Produz a atração dos corpos. É isso. Com qual intensidade? Quem explica isso é uma atração universal, gravitação, de Newton. Aí a lei da gravidade, a força, a intensidade da força, dessa força aqui de cima, que é calculada lá pela relatividade, a intensidade da força é proporcional às massas e inversa à distância ao quadrado. E essa força, claro, vai produzir o quê? Essa força vai produzir uma aceleração. Uma aceleração dos corpos em queda. E essa aceleração dos corpos em queda é chamado movimento de queda livre, que foi descrito por Galileu. Então aqui, ó, esse aqui, o primeiro, né? Até reescrever aqui, ó. Cadê isso? Isso aqui, relatividade. Pronto. A relatividade descreve que o espaço onde nós vemos, ele se curva e forma essa atração. Isaac Newton escreve que essa atração é baseada pela lei da gravitação universal e essa força produz uma aceleração dos corpos, que é a demonstração dos trabalhos de Galileu. Então veja que a física meio que aconteceu ao contrário. Primeiro foi Galileu, depois Newton e depois Einstein, né? Tá aqui. Mas a explicação de fato se começa por Einstein, que produz uma força que é Newton, que explica a queda dos corpos, que é Galileu. Olha só como a ciência é maluca, né, gente? Que loucura. A explicação do trabalho de Galileu se deu há 100 anos atrás, sendo que ele já veio no século XVI. Às vezes acontece do avesso a ciência, mas que ela acontece, isso ela acontece. Querendo você, querendo os negacionistas aí ou não, ela vai acontecer. Beleza? Então, o que acontece quando os corpos são soltos perto da superfície da Terra? Foi o que eu mostrei para vocês. Ó. O espaço se curva, essa curvatura empurra os objetos em direção ao chão e eles são acelerados. E aí, para provar isso, Galileu Galilei provou esse experimento, chamado experimento de Pisa, da Torre de Pisa. Claro, isso aqui dizem que é uma lenda, né? Provavelmente é. Professor? Olá! Se eu não me engano, eu li que ele subiu em cima da torre e soltou os objetos, né? Galileu Galilei? Exatamente. Tem essa história aí. Que ele deduziu que a queda livre, tipo, não importava a massa ou o tamanho do objeto. Que eles iriam cair ao mesmo tempo no chão. Exatamente. Sabe, tem gente que diz que ele não subiu nada, entendeu? Só ele mandou alguém subir e tal. Mas a ideia do experimento é a mesma, né? Que ele vai ao topo da Torre de Pisa, né? Que é uma torre famosa na Itália. Foi isso que eu li, que ele sentou assim em um lugar e ficou olhando e imaginou, né? Que se soltasse dois objetos lá de cima, para ver se os dois cairiam ao mesmo tempo, dependendo da massa ou o tamanho do objeto. Isso. Aí, no experimento de Pisa... se ele subiu. Bom, a gente no ensino médio, a gente disse que ele subiu, né? Fica muito complicado explicar se ele subiu ou não. Mas assim, se você agora aí em casa, subir agora em cima da mesa da cozinha aí, e pegar aí uma panela e pegar uma colher, a panela é mais pesada, né? E se você soltar os dois assim de cima da mesa da panela, o que vai acontecer? Primeira coisa, o pessoal vai achar que você tá ficando louco, né? Para subir na mesa assim do nada. Não recomendo. Mas se fizesse, se você chegasse a subir em cima da sua mesa... A mesa quebrava. A mesa primeiro quebrava. Se a mesa não quebrasse, o que iria acontecer? Você ia ver um barulho muito grande, porque seria proveniente da panela e da colher. E elas chegariam aqui, ó, nesse experimento, os objetos independentes da massa, chegariam ao mesmo tempo, né? Ao mesmo
tempo. Ao mesmo time, mesmo tempo. Só que aí, o que acontece se eu propor o seguinte experimento? Se eu propor esse experimento aqui. Propor agora. Você vai pegar aí no seu caderno. Esse aqui é o experimento que eu proponho. Você vai pegar 2 folhas de caderno. Uma você vai amassar, folha de caderno. E a outra você vai deixar aberta. As duas têm a mesma massa. E o que acontece se você soltar as duas? A amassada chega mais rápido, não? Isso. Por quê? Mas aqui Galileu não disse que chegariam ao mesmo tempo? Por que a amassada aqui chega primeiro? Eu acho aí que Hein, será depende que... da aceleração da gravidade, não? Sei lá. Será? Outra pessoa. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Você acha que as duas chegam ao mesmo tempo? Galileu disse que as duas chegariam ao mesmo tempo. Mas você pega a mesma folha, uma amassada e uma aberta. Você solta. Quem chega primeiro ao chão? Hein? Pense, vamos pensar um pouco. Bom, se você realizar esse experimento agora, como ela disse aí, a nossa colega fez a resposta certa. De fato, quem chega primeiro é a amassada. Essa aqui, ela vai começar a fazer um movimento assim, ela vai para lá e vai para cá. E vai descer em forma de zigue-zague assim. E esse aqui não, vem direto ao chão. E a pergunta é por quê? O que acontece de diferente de um para o outro? Bom, Galileu Galilei, então ele postula, né? Ele não sabia, ele postulou, ele pensou na cabeça dele o seguinte, olha, vai cair primeiro esse aqui. Mas é porque a área dele aqui, ó, é menor do que a área desse aqui. Ou seja, esse aqui está mais esticado. E como ele está mais esticado, ele vai sofrer mais uma coisa chamada resistência do ar. Certo? Então, se eu fosse colocar aqui algumas moléculas de oxigênio aqui, por exemplo, porque o oxigênio, o ar está em todo lugar, né? O que iria acontecer? Essa aqui, ó, ela iria sofrer mais com a resistência do ar. Ou seja, o próprio oxigênio impediria com que ela caísse diretamente. Ou seja, ele iria, entre aspas, amortecer a queda. E esse amortecimento produz um retardamento na queda livre desses corpos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês sacassem, que eu queria mostrar para vocês, é que o chamado movimento de queda livre, que é esse que a gente está estudando, que é um modelo teórico proposto lá na ideia de Galileu ainda, ele despreza a resistência do ar. Ele despreza a resistência do ar. Certo? Essa é provavelmente a informação mais importante que vocês terão que ter. Porque são essas duas em azul. A primeira é que os objetos, independem da massa deles, eles vão chegar ao mesmo tempo. Tá, professor, mas por que então que um martelo e uma pena não chegam ao mesmo tempo, quando eu solto eles aqui na minha cozinha de casa? Porque a pena, ela sofre mais a resistência produzida pelas moléculas de oxigênio. Certo? Enquanto que o martelo não. O martelo atravessa ela estudinho e chega no chão. Já a pena não. A pena vai sofrendo devagarzinho e vai retardando a queda. Por isso que ela chega posteriormente. E Galileu Galilei, lá sei lá como é que chama, lá no fim do mundo dos tempos, disse, se um dia existir a possibilidade de extinguir completamente as moléculas de oxigênio, a pena e o martelo chegarão ao mesmo tempo. E então, alguns anos atrás, a BBC de Londres realizou um experimento onde pegaram uma sala gigantesca e retiraram todo o oxigênio de dentro. Todo o oxigênio de dentro. Foram mais de 3 dias sugando o oxigênio de dentro. Depois que eles sugaram todo o oxigênio de dentro, tinha uma pena e uma bola de metal em cima. E eles soltaram. E o que aconteceu? Olha aqui esse experimento.
O experimento Os dois demonstra... caíram ao mesmo tempo? Porque não Olha tinha aqui, ó. oxigênio. Aqui, ó, vocês conseguem ver, ó? Essa aqui é uma esfera de metal e a pena. Essa sala não tem uma molécula de oxigênio. Isso aqui é um vídeo, né? Eu fiz um GIF, mas tem um vídeo no YouTube demonstrando isso aqui. E os dois chegaram ao mesmo tempo. Então, esse experimento demonstrou que Galileu tinha pensado lá na Torre Pisa, na Torre de Pisa, que supostamente ele deve ter feito. Né? Então, essas duas informações, lembrem, aqui é física básica, mas não é básica, aqui é física fundamental. O que que fundamenta um movimento de queda livre? Os corpos chegam ao mesmo tempo, independente das massas. Ah, professor, mas se eu soltar uma folha aberta e uma fechada, a fechada cai primeiro. Por quê? Porque sofre a resistência do ar. Então, lembrem, a segunda, os movimentos de queda livre, a descrição teórica, ela despreza a resistência que o ar produz nesses corpos. De maneira que, se você retirar esse oxigênio, a pena e a bola de metal chegam ao mesmo tempo. E isso é muito louco, cara. Isso é muito louco, porque o cara, muito Rapaz, tempo, o cara tava certo, velho. e não é, cara? Maior viagem isso aí, mano. Rapaz, que loucura. É por isso que física é muito top, tá ligado? Porque os caras dizem há muito tempo, eles morrem, 300 anos depois o cara vai lá e prova que ele estava certo. Einstein foi para demonstrar que ele estava certo outro dia, das ondas gravitacionais. Stephen Hawking, que desenvolveu a vida dele toda sobre buracos negros, a gente só conseguiu ver um buraco negro depois que ele morreu, entendeu? Então a ciência é uma forma de fazer com que a pessoa seja lembrada, né? Daqui a 10, 20, 100, no caso de Mendel, da genética, quase 500 anos depois, Hipátia, que era uma matemática, que foi morta lá na Grécia Antiga, na mitologia grega. Enfim, então esse é o fundamento da queda dos corpos. Certo? Show de bola, né, galera? Rapaz, eu acho isso aqui muito top. Então, bora lá para frente. Quais são as conclusões que a gente tem? Então, se os corpos, olha só, primeira conclusão. Os corpos caem igual. Então, os corpos caem igual, beleza. Caem de modo igual. Show. Qual é a outra conclusão? Se eles caem igual, significa que eles caem da mesma forma. Ou eles caem aumentando a velocidade. Opa, olha só. Eles caem aumentando. Aumentando o quê, professor? A velocidade. Como é que eu chamo aumento de velocidade, criança? Como é que eu chamo? Aumento de velocidade tem um nome na física, não tem? Como é que é? Como é que é? Aceleração? Perfeito. Aceleração. Então, se todos os corpos caem igual, se todos os corpos caem aumentando a velocidade, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Ou seja, todos os corpos caem com a mesma aceleração. E essa aceleração foi demonstrada por Galileu, essa aceleração é constante. E que ele chamou de G. E ele provou que ela vale aproximadamente, depende do lugar da Terra, né? No Brasil é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E como é uma aceleração, eu falei na nossa primeira aula que a aceleração é um tipo de vetor. Por isso tem que ter uma setinha aqui em cima. E se a aceleração é constante, eu falei disso na aula passada. A aceleração constante é o quê? Aqui, ó, movimento variado. A aceleração constante demonstra que a queda dos corpos, ou a queda livre, é igual ao movimento uniformemente variado. Pronto. Essa aqui, provavelmente, é a outra grande conclusão que eu vou até colocar em vermelho. O movimento de queda livre,
ele é igual ao movimento uniformemente variado. O movimento retilíneo, né? Aqui também tem retilíneo. Professor, por que você não coloca retilíneo aqui? É porque quando um corpo cai, ele cai em linha reta, né, galera? Em queda livre, ele cai em linha reta. Ah, professor, mas a bola faz a curva. Mas a bola só faz a curva por causa do chamado efeito Magnus, que distorce o ar. E lembra que aqui, olha bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. A gente despreza o ar. Então não existe oxigênio. Então se não existe oxigênio, também não existe a curva, né? Então você que gosta de chutar a bola de trivela aí, ó. O Caio aí, que é jogador de futebol, Raoni aí, ó. O Yuri, que chuta a bola fazendo curva assim, não faz. Aqui no movimento de queda livre, você vai chutar de trivela até o dedo quebrar e não vai fazer curva. Por quê? Porque não existe oxigênio para a bola fazer a curva. Beleza? Então aqui a bola sempre cai em linha reta. Por isso que eu não coloco a letra R aqui, ó, de retilíneo. Sacaram a ideia? Beleza. Então vamos lá. Isso aqui, galera, é a conclusão. Isso aqui a gente fecha. Então tudo que é fundamento, tudo que exige fundamento, acaba aqui. Certo? Os corpos caem de modo igual. Show. Como? Aumentando a velocidade. E essa mudança de velocidade recebe o nome que é a aceleração. Perceba que eu não quero que você decore isso aqui. Ó. Eu quero que você pense. Então pensa, os corpos caem. Beleza. Eles caem aumentando ou com a mesma velocidade? Não, professor, eles aumentando, né? Como é que eu chamo esse aumento de velocidade? A aceleração. Bom, se todos eles caem igual, significa que a aceleração é igual para todos, né? É, a aceleração é a mesma. E ela é constante. E os experimentos provaram que ela vale aproximadamente isso aqui, ó. No ensino médio, você aprende que G vale 10, né? Aqui é 9,8. No Brasil, né? Nas contas, a gente vai continuar usando 10. Mas saiba que não é. Saca? Depende muito do lugar do planeta Terra que a gente está. Beleza. Galera, alguma dúvida até aqui? É só alegria, né, cara? Física é top. Só alegria. Alguma dúvida? Se não... Não, professor. Show. Não, professor. Pode prosseguir. Beleza. Agora a gente vai para essa parte aqui, ó, que é a parte... Já vimos os fundamentos? Já. Agora a gente vai ver as descrições e os cálculos. Né? Tava ficando chato sem cálculo, vamos lá. Vamos imaginar duas situações. A primeira é bem simples. Vamos imaginar uma maçã caindo. E na outra, nós vamos imaginar uma maçã sendo jogada para cima. Beleza? Desenha aí a maçã no seu caderno, por favor. Uma maçã caindo e uma maçã sendo jogada para cima. Show de bola, professor. Pronto, olha, melhor que isso aqui, impossível. Então, ó, nós vamos imaginar uma maçã caindo. Como é que eu represento isso? Eu vou representar, ó, a aceleração da gravidade para baixo, caindo. Ó, aqui o objeto está caindo. Vou colocar assim. Caindo. Certo? Se ele está caindo, o vetor aqui, pessoal, ó, a velocidade vai aumentando. Se ele está caindo, esse movimento, se você observar, ele vai ser acelerado. Por quê, professor? Porque a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. A aceleração, vou até colocar maior aqui. Isso aqui, ó, é a junção da aula passada, ó, aceleração maior que zero. Se um objeto está caindo, ele aumenta a velocidade, ou seja, ele é acelerado. Isso só acontece quando a aceleração é maior que zero. Maior que zero é positiva, né? Então eu vou chamar assim, ó, essa aceleração aqui, ó, vale mais G. Por que mais, professor? Porque é positiva, está aumentando. O que acontece quando eu jogo ele para cima? Quando eu jogo uma maçã para cima, ou seja, ele está subindo. O que acontece com a velocidade? Se você for observando, a velocidade vai diminuindo. Velocidade
Diminuindo. Diminui. Isso. Se a velocidade diminui, como é que eu chamo esse movimento? Retardado, não, professor? Isso, retardado. Isso significa que a aceleração ela é o quê? Negativa, menor que zero. Negativo. Logo, a minha aceleração aqui, ó, ela vai valer menos g. Pronto, é isso, né? Isso aqui também é a outra informação muito importante. Isso aqui são as alterações que ocorrem. Então, toda vez que você estiver fazendo alguma questão, você tem que prestar atenção se o objeto está caindo ou se ele está subindo. Dependendo disso, ó, vai ser positivo e vai ser negativo. O que isso aqui altera, professor? É bem simples, ó, porque lembra que a gente tem uma equação para... A gente tem como calcular a velocidade dele. Então, a velocidade final dele aqui, ó, depende da velocidade que ele começa, era mais a aceleração vezes o tempo. Como aqui a aceleração vale g, é só trocar, ó. A minha aceleração, o A, a letra A, vale mais G. Então, aqui vale, ó, mais G. Aqui tinha que ser a mesma coisa, ó, porque ele é um movimento variado. Então, a minha velocidade era a velocidade inicial, mais A vezes o tempo. Então, ó, basta pegar esse A e substituir quem? Menos G. Então, basta vir aqui, ó, tirar o A, colocar menos G. Certo? Então, veja, o que mudou de um para o outro? Mudou que quando ele está caindo, aqui é mais, e quando ele está subindo, aqui é menos. Aí você tem que lembrar desse macetezinho aqui em cima. Macete não, né? São as consequências teóricas disso mesmo. A mesma coisa na equação da posição, né? S é igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui é a mesma... Opa, vou até apagar isso aqui logo. Assim. É o AT ao quadrado sobre... Aqui é a mesma coisa. S igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando, aqui, ó, em azul, a aceleração mais G. Então, basta vir aqui apagar o A e colocar mais G. E do outro lado aqui, ó, basta que o A é menos G, porque está subindo, basta pegar o A e colocar menos G. Pronto. Ah, professor, então só muda o sinal? Ah, você pode interpretar dessa forma. Lembrando que isso aqui é um vetor, né? Então, aqui ó, foi condicionado. Ó, aqui para baixo é positivo e para cima é negativo, no caso da aceleração. Eu sei que isso aqui pode parecer muita coisa assim e tal, às vezes nem tanto. Então, o que a gente vai fazer? Para todos os gostos. Vamos fazer questão. Agora a gente vai pegar isso aqui e vai aplicar. Ah, professor, mas eu não sei aplicar isso aqui direito. Então, vamos lá no rei. Vamos devagar. Vamos pegar aí mais aí uns 15 minutos só para fazer questão. Beleza? Só alegria. Lembrando que qualquer dúvida, pessoal, falem, viu? Não dá para ver o comentário. Aqui a minha tela está toda preenchida. Oi. Tem uma dúvida aí. Em Diga. relação a gente trocar aí esse menos G aí nessa equação, tem algum jogo de sinal aí? A anterior tinha, no caso, né? Deixa eu só puxar ela aqui, ó. Porque lembra que era assim, V é igual V0 mais A vezes T, né? Beleza. Eu vou colocar o G bem aqui, ó. Então fica assim, V é igual V0 mais, vou colocar assim, menos G vezes o tempo. Aí como aqui tem mais e menos, ó, mais vezes menos, dá menos, né? Dá menos GT. Entendeu? Eu só pulei daqui para cá. Certinho. Beleza? Eu só tirei o A e botei o G. A mesma coisa acontece aqui, né? Porque vai ficar um mais vezes menos, que dá menos. Só isso. Certo? Mas assim, a gente vai melhorar isso aqui, esse conteúdo mais a fazer em questão mesmo, gente. Vamos lá, vamos praticar isso aqui. Então, lembrando, ó, quando estiver caindo, é azul, é positivo. Quando estiver subindo,
é negativo. Certo? Se vocês quiserem saber de onde vem essas fórmulas aqui, isso aqui é um outro conteúdo, vocês têm vídeo no YouTube, se vocês quiserem que eu faça, também eu faço. É bem fácil até. Só não quero porque vai demandar muito tempo, né? Vai além do escopo aqui do que eu estou pretendendo. A minha ideia é fundamentar a história, explicar de onde vêm os conceitos e aplicar, né? Depois a gente vê ali onde é que vem a origem. Vamos lá, ó. Primeiro exemplo. Diz assim, ó. Uma maçã cai de uma árvore e leva 2,4 segundos para chegar ao chão, certo? Com qual velocidade ela alcançará o chão? Então, você tem aqui uma árvore, pá, você tem aqui uma maçã, ela cai. E ela vai demorar um tempo, aqui um tempo, de 2,4 segundos. Ora, esse objeto está caindo. Então, se ele está caindo, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar uma fórmula, né? Que é a do positivo. É positivo. Então, a velocidade com que ele cai ao chão, né? Que é isso que ele quer saber, velocidade. É a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Como eu quero saber a velocidade com que ele chega ao chão, eu preciso saber todas essas outras aqui, ó. Quanto tempo levou para ele chegar ao chão? Aqui ele me disse que foi 2,4. Quanto vale a gravidade? Falei para vocês, né? Aqui no Brasil vale 9,8. Mas nós vamos utilizar para cálculo, nós vamos utilizar 10, viu? Para ficar certinho. Depois vocês vão treinar depois, né? Isso aqui vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade inicial? Ou seja, qual era a velocidade da maçã antes dela cair? Gente, ela estava presa, né? É zero, não, professor? É zero. Vou até colocar a forma, não vou escrever não. É zero. Então, muito fácil, cara. A velocidade inicial era zero. Então, substituindo tudo isso aqui, ó, vai ficar quanto? A minha velocidade vai ser zero mais 10 vezes 2,4. Multiplicando aqui, ó, 10 vezes 2,4 vai dar 24 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade com que essa maçã vai chegar no chão. 24 metros por segundo. Só isso, galera. Só isso, beleza? Ah, professor, ele sempre vai dar o tempo? Nesse caso vai ter que dar o tempo. Veja que aqui ele não deu a velocidade inicial. Por quê? Porque supõe-se a ideia de você ser um físico, que você vai entender que a velocidade com que essa maçã está presa é zero. Você nunca viu uma maçã se mexendo, né? Na árvore. Só se for balançando assim, mas ainda assim a velocidade é considerada zero. Você não vê uma maçã correndo na árvore. Não. A velocidade está parada. E aí cai. Por isso que é zero. Entenderam a ideia? Então, assim, não, às vezes, eu vou logo desmistificar isso aqui para vocês, mas não esperem tudo da questão. Ela não tem obrigação de dizer tudo, não. Vocês são físicos. Ela não tem que explicar tudo, não. Ela nem disse aqui na questão, ó, a gravidade. Ó. Nós vamos supor que é 10. Entendeu? Para todas as questões, vai ser 10. Ela não vai dizer para você. Então, vamos lá. Ah, professor, se eu usasse 9,8, não ia mudar tanto. Ia dar 23,9, alguma coisa assim, certo? Então, sacaram a ideia? Ó? O objeto está caindo. Se está caindo, aqui é positivo. Fácil. Próxima questão. Alguma dúvida aqui, galera? Se tiver dúvida, a gente fala. Não é preciso esperar eu perguntar, não, viu? Não, professor. Beleza. Então, se O essa tempo aqui... sempre vai vir em segundos, professor? Não. Às vezes vai vir em horas aqui, ó. Mas, tipo, é necessário a gente transformar? Sempre. Aí sim. Ele pode dar em horas, minutos, dias, mas sempre você converte para segundos. Tá. Beleza. Eu faço isso? Não sou tão mal não assim.
Mas, né, vocês já vão sabendo que existe pessoas de coração ruim nesse mundo. Então, moral, essa aqui é outra. Uma maçã cai de uma árvore e leva 5 segundos para chegar ao solo. Qual a altura? Opa, agora eu quero saber a altura. Como é que faz? Mesma coisa. Ó, vai ter uma árvore, pá. Vai ter uma maçã. Essa maçã vai cair e vai demorar um tempo de 5 segundos. E ele quer saber a altura. Ele quer saber a altura. Certo? Bem simples, aí você tem que lembrar da forma. S, a posição final depende da posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo. Como ele está caindo, é positivo, ó, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Muito simples, galera, muito simples. Só é grande isso aqui, ó, porque, veja, qual é a posição inicial desse objeto? Imagina que aqui é 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O valor que der aqui, ó, no eixo para baixo, vai ser a altura do objeto. Ou seja, o valor que você encontrar aqui para S vai ser a altura. Esse aqui é a origem. E a origem vale 0. Isso aqui é uma coisa que você sempre vai fazer, viu? Não é uma coisa de agora. Não, toda vez que tiver um objeto caindo, você considera isso aqui 0. Porque você coloca a origem nele. A origem é 0. Bom, como a maçã estava na árvore, qual é a velocidade inicial dele? 0 também. 0, professor. Por quê? Porque estava em 0. repouso. Repouso significa que a velocidade inicial é 0. E como vai ser 0 vezes 5, que é o tempo, vai dar 0. Mas a gravidade vale quanto? 10, professor. 10 e o tempo 5. Pronto. Então, só apagar aqui, ó. Só colocar aqui para ficar bem bonitinho. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo vale 5 segundos. Pronto, você precisa saber só a altura aqui agora. S é igual a 0, mais 0 vezes o tempo, que é 5, mais 10, que é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, tudo dividido por 2. 0, 0, a altura vai ser isso aqui, ó. 10 vezes 5 ao quadrado, 25, dividido por 2. Significa que aqui em cima, ó, 10 vezes 25, 250, dividido por 2, ou seja, a altura dessa árvore é 125 metros. Certo? Bem simples, bem de boas. Tranquilo? Tranquilo, né? Se eu quiser saber a velocidade com que ela chega no chão, dá para saber da mesma forma que a gente viu na outra. Velocidade é V0 mais G vezes T. Quem é a velocidade inicial? Meu Deus do céu, a árvore está parada. É 0 mais... A gravidade é 10 vezes o tempo, que é 5. 10 vezes 5, 50 metros por segundo. 50. Perfeito. Olha aí, então, essa maçã vai chegar com 50 metros por segundo no chão, bem, porque caiu de uma árvore de 125 metros. Certo? E aí, pessoal, alguma dúvida? Vamos lá. Quem tem dúvida é hora de falar agora, gente. Ninguém entendeu. Pessoal, de onde veio esse 0? Não? Gente, pelo amor de Deus. Ninguém tem dúvida? Eu acredito em vocês. Eu vou fazer mais questões. Rapaz, essa árvore ficou top, ó.
Então, bora lá. Próxima questão. Essa aqui é massa, ó. Um bloco é arremessado para cima com uma velocidade de 60 metros por segundo. Qual a altura máxima que ele alcança? Mas primeiro eu vou fazer uma outra pergunta aqui, ó. Quanto tempo... Responder essa primeira aqui, ó. Quanto tempo ele chega ao topo? Em quanto tempo ele chega ao topo? Para isso, lembra, ele está subindo, né, para cima. Então, a velocidade é igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. E depois, S é igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo dividido por 2. Então, vamos lá fazer a primeira aqui, ó. Então, ó, como ele está subindo, beleza, é negativo, como foi que eu coloquei aqui. E a velocidade inicial dele, ó, que ele começa, é 60. Então, esse 60 eu vou colocar no lugar de quem? Do primeiro ou do segundo? Eu tenho que colocar aqui, ó. 60. Menos o valor da gravidade. 10. O tempo, é o que ele quer saber, ó. Quanto tempo ele vai chegar ao topo? Qual é o tempo? Tempo, T. Isso aqui é igual à velocidade lá no topo. Qual a velocidade que ele chega lá no topo, pessoal? 60 metros por segundo, professor. Será? Não, isso aí é de cima para baixo, né? E de baixo para Ah, cima. de cima, é. Quando você joga um objeto... 50? 50? Não, vamos parar. Pensa um pouquinho, ó. Quando eu jogo um 50 objeto metros para por segundo. cima, ó, presta atenção, ó. Se eu jogo um objeto para cima, beleza? Quando ele chega lá no topo, no ponto mais alto, qual é a velocidade dele lá em cima? A É velocidade zero, dele vai diminuindo, Zero. então é 0, professor. Isso, exatamente. Toda vez que vier questões perguntando no topo, ele vai diminuindo, 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 e o topo máximo é quando a velocidade final é zero. 0. Ah, sacaram a ideia? É questão de lógica, né? A gente não para assim pra pensar que quer responder rápido e erra. Então, ó, Verdade, Alana. Tá certo. agora fica fácil. Você pega o menos... É, se pensar um pouco, pensar um pouquinho, sem apertar muito, a gente Então, ó, consegue raciocinar toda que é vez, zero. isso aqui é a regra. Toda vez que falar em questão que está lá no topo, opa, lá a velocidade é zero. Beleza? A velocidade lá é zero. Aí aqui é menos 10, ó, quando eu jogar para esse outro lado aqui, vai ficar mais 10. É menos, quando eu jogar para o outro lado aqui, fica 10 igual a 60. E aí, ó, o 10 que está multiplicando aqui, passa dividindo. Ó, primeiro ele passa para cá, fica mais. Depois para cá ele vem dividindo. E aí o tempo vai ser 60 dividido por 10. Corta, corta. 6 segundos. Certo? É isso aí. 6 segundos. Show de bola. E agora, professor, como é que eu faço agora sim? Como é que eu faço para descobrir a altura? Muito fácil, galera. Você vai pegar esse tempo aqui, ó, o tempo que ele chega lá em cima e colocar aqui, ó. E aí vai ficar assim, ó. A posição final lá em cima depende da posição inicial, ó. Pensa, ele começa no 0 e vai subindo até o S, que é a altura. Então, a posição inicial dele é 0. A velocidade inicial dele é quanto? É 60. Vezes o tempo. Qual é o tempo que ele leva para chegar lá no topo? Olha aqui, você calculou. 6. Rapaz, eu vou fazer melhorzinho aqui, ficou meio em cima. Vou fazer mais aqui, peraí.
Beleza, substituindo, né? S vai ser igual a 0 mais 60 vezes 6, menos a gravidade, 10, 10. o tempo, 6 ao quadrado, sobre 2. Tem alguém bocejando aí bem alto, cara, na minha aula. Vocês estão ouvindo aí também? Então, 60 vezes 6 dá quanto? 360. 360. Menos, 6 vezes 6 dá 36. Vai ficar 10 vezes 36 sobre 2. Isso vai dar 360. Dá 360 dividido por 2, né? Que dá 158, ou 180, não é não? 180. E aí, 360 menos 180 dá 180 metros. Ou seja, essa aqui é a altura que chega esse objeto. Então, esse aqui é o tempo. Então, se você pegar um objeto e jogar ele para cima com 60 metros por segundo, ele vai chegar a uma altura de 180 metros. Após quanto tempo, professor? Após 6 segundos. Então, de bola, né, galera? Ó. Ele vai demorar 6 segundos para chegar no topo e a altura que ele vai conseguir é de 180 metros. Show de bola, galera! E aí, tá bacana? Tá bacana? Vocês já estão entendendo aí o processo pedagógico? Está se desenrolando? Então, ó, falando em questões que chegam lá no topo, saca? Velocidade Sim, zero. professor. Show, né? Bacaninha, né? Não muito pesado. Vamos deixar as contas para mais para frente. Mais uma Como você questão. disse, professor, só alegria. Só alegria. Olha, essa questão é idêntica. Idêntica. Uma bola é arremessada para cima com uma velocidade de 100 metros por segundo. Qual a altura máxima que ele vai alcançar? Mas primeiro responda. Qual o tempo que ele vai levar ao chegar no topo? Depois que você calcular o tempo, aí você calcular a altura. Certo? E o tempo? O tempo você calcula com a velocidade. V0 menos G vezes T. Por que menos, professor? Porque é para cima. Pronto. Vamos fazendo aí, pessoal. Eu só vou perguntar no final aí a resposta. Qual a velocidade inicial? Ó? A inicial que ele começa é 100, né? Ó, 100, só alegria. A gravidade é 10. E o tempo eu quero descobrir. E a velocidade no topo, quanto é que é? 0. 0, professor. Exatamente, ó. Acabamos de ver isso. E aí, ó, esse aqui é menos, Não é possível, né? ó. Não é possível, eu acabei de perguntar. Esse aqui é menos, ó. Passa para cá, fica mais, fica 10. Igual a 100. Esse 100 esse 10 está multiplicando, vem dividindo. 100 dividido por 10, ó, o tempo que ele leva para chegar no topo. 10 segundos. 10 segundos, só alegria. Ó. Oxe. E agora, o que eu faço? Aplica aqui. A altura depende da posição inicial, que é 0, mais a velocidade inicial, 100, vezes o tempo, que é 10, menos a gravidade, 10, vezes o tempo, 10 ao quadrado, sobre 2. Ó, 10 vezes 100 dá 1000. Menos 10 ao quadrado aqui, criança, ó, vai dar 100. Fica 10 vezes 100 dividido por 2. Isso aqui dá 500. Mil menos 500. 500. Isso aqui é a altura. Puxa, vai uma altura. Cala a boca que o microfone tá ligado. Ih, rapaz, tá ligado ainda. Então pronto, olha aí. Show de bola, né? A bola foi arremessada para cima com 100 metros por segundo.
Então, ele consegue, ó, chegar ao topo em 10 segundos. Isso é percorrendo uma distância de 500 metros. Certo? Beleza, só alegria. Alguma dúvida até aqui, galera? Já tem mais questões. Mas alguma dúvida até aqui? Não. Não. E aí o restante do povo? Cadê o Rayona? Cadê o Yuri? Cadê o Caio, o Márcio, a Raquel? O que, professor? Tô falando o nome de quem conhece. A Ana Lívia. Tá conversando comigo. A Evelyn, não dá por aí? Tudo certo, por enquanto. Oi, tô bem aqui. Tá tudo tranquilo aí? Tá, tudo só ouro. Beleza. E aí, pessoal? Deu por hoje? Ou vamos fazer mais questões? Faz mais uma. Mais uma? Beleza. Aquela lá, professor, que você passou. Tem mais ainda. Tem mais duas, e aí eu ia começar a escrever as outras, né? Pois é, vamos lá. Essa aqui bem de boas. Essa aqui está muito explicada, né? Uma maçã cai de uma árvore a partir da posição inicial S0,50. Olha, a questão já vai dizendo as coisas. Sabendo que a velocidade inicial V0 desta é nula, pois estava em repouso, e que a aceleração da gravidade é constante de 10, encontre a velocidade da maçã após 3 segundos. Muito fácil. Se eu fizer só a anotação dos dados aqui, ó, perdão. Colocar em vermelho. Ele está me dizendo que a posição inicial desse objeto é 50 metros. Que a velocidade inicial dele é 0, que estava em repouso. O que mais me diz? Me diz que a gravidade vale 10. 10 metros por segundo. Correto. Positiva ou negativa? A gravidade, gente, é positiva ou negativa? Positivo. Positiva. Positivo. Porque cai. Porque cai, perfeito, exatamente. Positiva, porque tá caindo da árvore. Exatamente, perfeito. Aí vocês já estão... Após qual o tempo? Ó, até colocar o tempo aqui. 3 Após segundos. o tempo de 3 segundos. Então, eu vou fazer os dois cálculos logo aqui, ó. Velocidade é vir, você, gatinha. Aqui, ó. Isso aqui foi um aluno meu do primeiro ano que falou. Ah, pessoal, a forma, ó. Vi, você, um gato. Eu fiquei, olha, valeu, meu peixe. Então, a velocidade, ó, é a velocidade inicial, que é 0, mais a gravidade, que é 10, mais o tempo, que é 3. 30, né, criança? Tá, pelo amor de Deus. 30 metros por segundo. Errar um negócio desse aqui é... Você tem que sair na rua, pegar um gato morto assim, se bater, até o gato miar de novo. Ó, pronto. E agora vamos aqui. Por último, a última questão aqui, galera, era a posição, né? A altura. Mas eu vou fazer logo bem aqui, ó. Fazer uma coisa só, para não virar bagunça. A altura é S0 mais V0T mais, né, que está caindo, GT tempo ao quadrado sobre 2. Quanto é o S0? Aqui o S0 que ele me diz é 50. Isso, 50. É 50 mesmo? Isso aqui tá estranho, peraí. 50 mais 0, né? Porque a velocidade inicial é 0. Mais... Peraí, deixa eu ver bem aqui. A velocidade não é 30, não, professor? É verdade. Não, a inicial não. A inicial eu estava em repouso. Ó. Em repouso é 0. Não, é porque ela ficou mal escrita aqui a questão. Ela não precisaria ter esse S0 aqui, ó. Porque, como eu falei para vocês, a gente coloca a origem do sistema lá em cima e deixa correr a distância, né? No caso. Igual eu fiz aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, no caso, a gente sempre descreve assim. A gente coloca a origem aqui em cima, a gente coloca a origem. Aqui é o S0 igual a 0, sempre.
E aí, a distância que for dando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a distância é igual à altura. Então essa aqui não ficou muito boa, não. Só a velocidade mesmo. A posição vai ficar em off aqui, não é preciso, não. Quando a questão ficar mal feita assim, melhor anular ela logo, do que tentar consertar. Beleza, então. Show de bola, só alegria. Só alegria mesmo. Deixa eu ver o que mais. Vou fazer só mais uma aqui, ó, que eu não fiz nenhum exemplo. É assim, ó. Um objeto, ó, é bom fazer essa aqui porque é um exemplo diferente. Um objeto cai de uma altura de 45 metros. Em quanto tempo chegará ao solo partindo do repouso? Considerando G igual a 10, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, muito simples. Aqui, as questões, geralmente, quando elas falam isso aqui, elas falam assim, um objeto cai de um prédio. Então, lá vai ter a questão vai ter um prédio e tal, um prédio todo bonito assim. Um prédio com uma altura de 45 metros, e aí esse objeto vai cair. Imagina que esse objeto é alguém aqui, ó. Pronto. Vai cair de uma altura de 45 metros. Em quanto tempo chegará ao solo? Ele quer saber aqui o tempo. E veja que ele te dá a altura. Essa altura é a posição, né? E aquele mesmo naipe que eu falei, ó. Coloca aqui o S0 igual a 0 e deixa a distância correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a posição S. Essa posição S vai ser a nossa altura aqui. Vai ser a nossa altura. E no nosso caso ele me diz que a altura é de 45 metros. Então veja que a posição inicial é 0 e a final, que é a altura, é 45. Então se eu fosse calcular isso aqui, seria S, posição final, a posição inicial, mais V0T. Como está caindo, é positivo. G tempo ao quadrado sobre 2. Então, ó, a posição final é 45, ó. Então, veja que aqui ele te dá a posição final, diferente das outras questões. A posição inicial, quanto é que é? É 0. Porque é onde começa, S0, e ele percorre a altura até a posição S, 45. Velocidade inicial, 0, vezes o tempo, que ele não sabe, mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo, que ele também não sabe, dividido por 2. Então, vê que aqui, ó, ele não sabe o tempo. Aqui é 0. 0 vezes t vai dar 0. Só vai sobrar isso aqui, ó. 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar assim, ó. 45 é igual a 5 vezes t ao quadrado. Então, aqui tem 5, ó. Multiplicando. Vem dividindo. Vai ficar assim, 45 dividido por 5. Igual a t ao quadrado. 45 dividido por 5, Jesus, dá quanto? 9. 9 igual a t ao quadrado. Então, ó, essa aqui é potência, né? Passa a raiz. Então, o tempo vai ser a raiz de 9. 6. Então, ele vai demorar um tempo de 3 segundos. 3 segundos para chegar ao solo. Então, essa questão eu ainda não tinha feito, que é uma questão que pede o tempo, certo? Só tomando cuidado nessas duas observações que eu fiz. Ó. Parte do repouso é 0. E aí, a posição inicial é 0 e a altura é o espaço percorrido, né? Que ele vai percorrer 45 metros do zero até o chão, até ele se esbaldar aqui no chão. Beleza? E a gravidade é positiva porque ele está caindo. Pronto, só isso. Então, assim, não é difícil.
Os cálculos, perceba que os cálculos não são difíceis. Tem muito mais história do que cálculo, entendeu? Mas eu não queria deixar nada de fora, então por isso que eu fiz essa aula um pouco mais extensa, pegando ali desde as questões mais que podem vir, questões teóricas da história, como já caiu no Enem e outros lugares, passando ali pela curiosidade, né, da relatividade geral, que raramente a gente vê em cursos básicos, e as aplicações, né, mais imediatas que a gente tem através das equações. Beleza? Alguma dúvida? No. Não? Não, professor. Bem, então eu acredito em você. Tá tudo ok, professor. Então, ó, se não tem nenhuma dúvida agora, pessoal, saibam que o meu contato está disponível para qualquer momento, para qualquer horário do dia. Se estiverem mandando mensagem aí, que eu vou estar aqui disposto a responder e tirar toda dúvida. Beleza? Então, já vai ter aqui a atividade de vocês. Então, vocês podem fazer hoje, podem fazer amanhã, mais tranquilo. Mas, como não tem nenhuma dúvida, então a gente vai encerrar por aqui. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum trauma, assim? A pessoa, não gostei da aula hoje. Calma. Conta. Não, nenhuma dúvida, nenhuma reclamação, nenhum trauma. Nada. Tudo tranquilo. Só alegria, né, cara? Ai, ai, ai. É reto. Só alegria, Tá certo, professor. professor.